Boa noite a todos, meus queridos amigos. Mais uma vez estamos aqui para fazermos o Evangelho no lar, para mantermos a nossa casa em equilíbrio, em harmonia. Isso é muito importante e necessário nos dias atuais para a gente manter o nosso equilíbrio. E hoje, continuando o estudo do Evangelho, é o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Semana passada nós havíamos falado da paciência, né? E hoje nós vamos falar sobre o item 8, obediência e resignação. Mas antes de iniciarmos, vamos acalmar os nossos pensamentos, as nossas emoções, buscando a figura amiga do Mestre Jesus amado, que possa nos envolver neste momento em muita luz, em muita paz, para que possamos compreender o Evangelho, mas acima de tudo colocar em prática na nossa vida diária, acalmando os nossos corações, os nossos pensamentos, para que tenhamos fé em dias melhores. E assim, harmonizados, vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho. Bom, obediência e resignação. Então, vou ler um trecho e vou fazer um breve comentário. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação. E antes de nós continuarmos a nossa leitura do Evangelho, é sempre importante nós termos a definição clara para nós do significado de determinadas palavras. Por exemplo, o que significa obediência? O que significa resignação, mediante ao dicionário? Então, diz assim, que a obediência, submeter-se à vontade de Deus, é uma virtude. Verdade garantida por Deus. Resignação, ação de aceitar pacificamente as dores ou os sofrimentos da vida. Então, agora nós podemos continuar. Duas virtudes companheiras da doçura muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Então, para que fique bem claro para nós, como nós sabemos, nós já estudamos, temos o conhecimento, né? Nós estamos num planeta de provas, num planeta de expiações e, mediante a esse contexto em que nós vivemos, nós necessitamos dessas virtudes para superar as nossas dificuldades, a fim de que a gente possa evoluir moralmente. E sendo duas virtudes difíceis de nós mantermos, nós devemos assim, de forma racional, primeiramente compreender para depois sentir, tá? Porque normalmente nós entendemos de forma muito errada a obediência e a resignação como sendo um estado passivo, onde aceitamos o sofrimento sem lutar para vencer as nossas dificuldades.
Mas a doutrina espírita nunca nos ensina sermos passivos, porque mesmo quando nós necessitamos ser resignados perante a uma situação que foge da nossa vontade, do nosso controle, nós ainda não somos passivos, porque nós temos ainda o instrumento da oração. A oração, ela é uma energia ativa que está aí para servir para cada um de nós direcionar o nosso pensamento, o nosso pedido, o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai. É uma forma de conduzir a nossa vontade de superar as nossas dificuldades. Então, nós não podemos confundir essa paciência não, a obediência e a resignação como uma coisa passiva na nossa vida, onde nós temos que cruzar os nossos braços e esperar que as coisas melhorem. Mas nós compreendemos que nós temos diversas situações na nossa vida que nós precisamos ter fé e aguardar os desígnios de Deus. E é nessa hora que o Evangelho, ele nos ensina que a obediência ao consentimento da razão, ou seja, eu sou obediente, mas por quê? Porque eu necessito ser resignada, porque eu tenho conhecimento das leis divinas. Então, há coisas realmente que fogem da nossa ação, que por mais que nós tenhamos vontade de fazer algo para sair de determinada situação, para vencer as dificuldades, ou materialmente, ou uma doença, e muitas das vezes foge das nossas mãos, como nós falamos, e é nessa hora que nós precisamos exercer a nossa fé raciocinada, sermos resignados perante os problemas que nos acometem no dia a dia. Numa doença, por exemplo, foge das nossas mãos, mas nós precisamos confiar na providência divina, que tem os médicos que são enviados de Deus, que estão ali a nosso serviço para ajudarmos na nossa saúde, da nossa matéria, do nosso físico. Então, nós precisamos manter essa confiança em Deus e acreditar nos seus desígnios. E o conhecimento que nós temos, em vencer as nossas dificuldades, sejam elas materiais ou morais, nós aprendemos com a doutrina espírita, que cada um de nós somos uma individualidade, nós somos dotados de razão, de livre-arbítrio, onde nós somos livres para escolher o caminho a seguir. E nesse caso podemos, mediante ao sofrimento, nós podemos também escolher nos mantermos na zona de conforto, reclamando da vida, nos revoltando contra Deus, não ser obedientes, entre aspas, aos seus desígnios. Então, ou nós podemos escolher sermos resignados, sermos obedientes, compreender que tudo na nossa vida tem uma razão de ser. E essa razão de ser, ela não pode ser da boca para fora, como nós falamos habitualmente. Tudo tem uma razão de ser. Nós temos que, de acordo com o conhecimento da doutrina espírita, nós compreendemos que realmente tudo tem uma razão de ser, que nenhum ser passa por dificuldades, por provações, sem uma razão, sem a permissão de Deus, nosso Pai. Ou porque nós precisamos de um aprendizado para sairmos de uma dor
melhores, repensando a nossa vida em relação às pessoas, a como nós estamos vivendo, ou nós nos mantemos revoltados. Então, nós fazemos escolhas na nossa vida. Então, a partir do momento em que a gente escolhe ser resignado e ter confiança em Deus e que tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem, nós vivemos um pouco melhor e mais leve. É difícil? É difícil. Não é tão fácil, mas nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos, nesse momento, colocar realmente o Evangelho em prática. É a hora de nós mostrarmos, provar a nossa fé, a nossa confiança. Claro que tem determinados problemas que chegam para nós que nós conseguimos resolver, que depende de nós. Aí nós temos que ter a nossa fé em Deus e a confiança em nós mesmos, que nós vamos conseguir vencer, porque depende de nós, depende do meu agir. Mas a partir do momento em que foge das nossas mãos é que começam os nossos conflitos, é que nós acabamos deixando nos levar pela emoção, pelo nosso coração. Só que nós podemos sim nos deixar levar pela emoção, mas sempre tendo a consciência de que tudo é para o nosso bem. Então, nós precisamos sempre buscar meios de vencer, né, os obstáculos, né, da nossa vida. Então, por isso que o Evangelho, ele fez um item só sobre obediência e resignação. Nós poderíamos, assim, falar muitas coisas sobre esse tema, fazer várias abordagens, né? Mas, assim, o tempo é muito curto, mas nós não podemos ser indiferentes aos acontecimentos da nossa vida, né? Nós precisamos nos envolver e é para isso que nós estamos aqui, para tentar, através do trabalho, nós evoluirmos, porque é por isso que nós estamos aqui. Mais um trecho do Evangelho. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Então, assim, nós vivemos em dois contextos. O contexto onde nós estamos vivenciando uma evolução intelectual muito grande, deu uma acelerada, assim, espantosa, e, ao mesmo tempo, nós estamos vivenciando uma indiferença moral muito grande. Então, nós vemos, assim, os nossos jovens indiferentes à questão moral, não só jovens, não, mas os adultos, nós, né? É uma indiferença moral muito grande, uma frieza em relação aos acontecimentos, aos sofrimentos das outras pessoas, né? É o que nós falamos assim, nós perdemos a nossa empatia, né? É tanta coisa ruim que nós estamos vivenciando, que é como se aquilo fosse normal na nossa vida e nós nos tornamos indiferentes a esses acontecimentos. Mas nós não podemos ser indiferentes às questões morais, não. Nós precisamos olhar cada um que está à nossa volta como irmãos, com dificuldades, com sofrimentos, como os nossos. Então, se a gente não pode ajudar ali colocando a mão na massa, vamos ajudar através das nossas orações, que é uma maneira de agir que não é nenhuma passividade, muito pelo contrário, é um veículo de energia muito grande, que a partir do momento em que nós entramos em prece, nossa mente
nós emitimos uma energia muito poderosa que é atendida pelos bons espíritos e levados até Deus, nosso Pai. Então, nenhum pedido fica sem resposta. Pode ser que não seja da nossa maneira, pode ser que seja da maneira que Deus acha que é melhor para cada um de nós. E assim nós podemos tentar viver um pouquinho mais leve, tendo confiança em Deus, acreditando nos seus desígnios. Então, a mensagem do Evangelho desta noite é essa. E vamos dar continuidade, mantermos a nosso pensamento elevado e vamos às vibrações, que é aquele momento de doar aquilo que nós temos de melhor aos nossos irmãos que estão passando por dificuldades. Então vamos assim neste momento, vibrando pela paz no mundo, vibrando pelo nosso país, envolvendo os nossos governantes em equilíbrio. Vamos vibrando para todas as pessoas que estão em sofrimento, para todas as pessoas que estão nos hospitais acamadas, que elas recebam assim, neste momento, a calma necessária, o remédio necessário para curar as suas dores. Vamos assim, vibrando por todas as famílias que estão passando por dificuldades, por todas as pessoas que estão passando por sofrimento, que elas sejam acalentadas, que a fé seja despertada. E vamos vibrando para os nossos familiares, principalmente aqueles familiares que estão passando por dificuldades, que eles possam receber as nossas vibrações por meio de uma energia de calma. E vamos assim vibrando pelos nossos lares, para que tenha equilíbrio, para que tenha fé em Deus, nosso Pai, em dias melhores. E vamos mantendo essa energia, vamos assim buscando a figura amiga do Mestre Jesus e vamos pedindo a Ele que nos envolva numa energia benéfica, de muita paz, que essa energia possa percorrer todo o nosso corpo físico, espiritual, trazendo para cada um de nós a calma, o equilíbrio necessário das nossas energias, que cada célula seja renovada, que os nossos pensamentos sejam acalmados e que possamos permanecer com essa energia durante toda esta semana, nos fortalecendo na nossa fé, na nossa resignação em dias melhores. Vamos dar por encerrado o Evangelho desta noite, agradecendo a Deus nosso Pai pela oportunidade de estarmos reunidos. Agradecer a Ele por mais um dia de vida. Que possamos seguir a semana com bastante equilíbrio, com bastante harmonia, com bastante fé. Que no próximo domingo, às 8h30, possamos estar reunidos novamente para mais um estudo do Evangelho. Que assim seja. Desejo que todos tenham uma semana de muita paz, de muita harmonia
e que no próximo domingo estaremos reunidos novamente para mais um estudo do Evangelho. Muita paz a todos.